Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos mais uma vez aqui para juntos louvar e adorar o nosso Deus. Eu quero dizer para meus amigos e irmãos que é motivo de muita alegria estar mais uma vez convosco aqui. Nesse momento, eu quero estar lembrando você, meu inscrito, minha inscrita, e é você que vai visualizar meus vídeos, que dê o joinha, que esse dedinho para cima aí, ó. Embaixo aqui no vídeo está escrito em negrito, inscreva-se. Inscreva-se no canal, é um prazer ter você fazendo parte aqui dessa família que busca o Senhor Jesus em reflexão. Estamos aqui para refletir mais uma vez na palavra de Deus, um pouco resfriada, porque está fazendo muito frio aqui na minha cidade, mas a gente vai lutando e vencendo, porque nessa terra um momento está frio demais, outra hora está quente demais, e assim a gente vai lidando e vai vencendo um dia de cada vez, até chegarmos na glória, que lá o tempo será estável, não terá variação. Então, quero estar pedindo você, mais uma vez, joinha, porque com o seu joinha, você está dizendo para o algoritmo do YouTube que o conteúdo é relevante, não é ofensivo. Eu conto com a gentileza do seu joinha e, se possível, inscreva-se no canal. Amém? Vamos refletir, então, na palavra de Deus. Hoje eu quero refletir uma palavra que nós estivemos refletindo ali na igreja hoje, e ela me chamou muita atenção. E eu senti desejo de compartilhar com vocês a mesma alegria que eu tive ali no templo. Até que lá no templo foi lido um versículo só, Mateus capítulo 10, versículo 22. Mas eu irei ler mais alguns versículos para nossa reflexão, amém? Diz assim a palavra de Deus: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos levantarão contra os seus pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui a palavra de Deus diz que um irmão entregará à morte o seu irmão, e não precisa de eu ler novamente. E nós vimos que é uma coisa muito verdadeira a palavra de Deus, porque diz que nós seríamos rodeados de todos por causa do nome do Senhor Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E quanto mais você deseja aproximar-se de Deus, mais levante tem contra a sua vida, contra a minha vida também. Nós somos odiados por causa do nome de Jesus. E muitas vezes visto como bobos, ou até mesmo retardado. Muitos veem o verdadeiro cristão assim. As pessoas pensam que ser cristão é ser besta, e não é. E é bem diferente. Ser cristão é ser inteligente, é ter descoberto um tesouro que só quem tem visão pode enxergar, que esse tesouro é Jesus Cristo. Então, a palavra está dizendo que nós seríamos odiados por causa do nome dele, mas aquele que perseverasse até o fim, esse será salvo. Não é porque você ou eu sou perseguido
que eu vou abandonar Jesus para fazer o gosto daquele que às vezes gostaria de me ver longe de Jesus. Essa pessoa às vezes está longe de Jesus e gostaria que você ou eu também estivesse longe de Jesus, participasse das mesmas rodinhas que elas participam, mas nós não somos deste mundo. Nós temos que viver de acordo com o chamado que Deus tem para nós. E a palavra de Deus segue dizendo: quando, pois, vos perseguir nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, nós, muitas vezes, amigos e amigas, nós temos que fugir de alguns lugares, de mudar de um bairro para o outro, ou enfim, fazer algumas mudanças fugindo de perseguições daqueles que querem ver a nossa derrota, mas é com Cristo, quer nos ver derrotado com Jesus Cristo. É muitos que gostaria de ver você ou eu caído da presença do Senhor. É falso que se levanta contra você, contra mim. É tanta perseguição. Aquele que era seu melhor amigo se torna o pior inimigo e começa a levantar falso de você por pessoas que você tem amor de Cristo por elas. Desculpa, gente. E põe a pessoa contra você, sem você entender por quê, o que aconteceu, mas o Senhor não deixará impune essas pessoas que perseguem você por conta do nome do Senhor Jesus. Aí continua dizendo a palavra: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que seu Senhor. Nós não somos mais do que Jesus, nem melhor do que Ele, que é nosso Senhor. Se a Ele perseguiram, se a Ele levantaram falso, muitas vezes Jesus teve que fugir para não ser morto, a começar na sua infância, quando ele não entendia nada, que seus pais, José e Maria, tiveram que fugir com ele por causa da perseguição do rei Herodes, que queria matá-lo, porque ele ouviu falar que nasceria uma criança e que essa criança trazia o principado em seus ombros, que ele seria o rei dos reis, o senhor dos senhores. E ele teve uma preocupação de estar perdendo o seu reino para Jesus. E quando os magos foram ao encontro de Jesus, que a estrela o guiou, esse rei Herodes mandou matar todas as crianças daquela idade de 2 anos para baixo, para alcançar Jesus. Mas o anjo avisou os pais de Jesus e eles tiveram que fugir com Jesus para que Jesus não fosse, não tivesse a vida tirada naquela leva de crianças, o qual o rei havia ordenado que cancelasse o CPF delas. Então a palavra de Deus continuou dizendo: portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. E continuou dizendo a palavra: não se vendem 2 passarinhos por um cêntimo, é a moeda deles na época, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai.
Aquilo que não é da vontade de Deus ou da permissão de Deus, não acontece com você nem comigo, meu amigo, minha amiga. Tudo que vier a acontecer na nossa vida, ou é permissão de Deus, ou é a vontade de Deus para que sejamos provados em nossa fé. Então, a palavra de Deus continua dizendo: até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Então, olha o cuidado que Deus tem com você, meu amigo, minha amiga, comigo, com todos que são filhos e filhas dele. Já pensou um cuidado de um pai que até os fios de cabelo da sua cabeça está contado, sendo que eu e nem você temos condição de contar os fios de cabelo que nós temos? Nós não temos. Nós passaríamos a vida inteira contando e não terminaria, porque um cai e nasce o outro. Então, e Deus sabe até quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça. Então, meus amigos, minhas amigas, o cuidado de Deus com você, comigo, é muito especial. Vale a pena a gente servir a Jesus. E Ele nos convida: não tem mais, pois mais vale em vós do que muitos passarinhos. Então, o Senhor fala para nós não temer esse mundo, porque mais valemos nós do que muitos passarinhos. Então, o Senhor continuou falando aqui na palavra e dizendo o seguinte: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Meus amigos, minhas amigas, hoje, eu digo hoje, é questão da época em que nós vivemos. Não é o que nós mais vemos, pai contra filhos, filhos contra pais, nora contra sogra, sogra contra nora e etc. Isso tem se cumprido na íntegra. Quantos filhos têm cancelado o CPF dos pais por conta de uma herança que no futuro já seria dele, mas ele prefere adiantar o caminho da ida de seus pais para pegar a sua herança mais rápido. E hoje você é perseguido por servir a Jesus. Hoje a gente que segue a Jesus vê e ouve de familiares: você vai para a igreja, você vai dar dinheiro para pastor, você se cuida, você vai na igreja, cuidado, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. É tanta recomendação como que esse pastor fosse algum delinquente, e não é. Pastor não obriga ninguém a ofertar, pastor não obriga ninguém a dar dízimo, pastor não obriga ninguém a fazer, a dar casa, a dar carro, a dar tudo. Dá aquele que quiser, aquele que sentir desejo no coração. Se ele der tudo, ele ainda não está dando nada, porque nada não é dele, nada não é meu. Por quê? Nós não temos nada nesse mundo. Nós nascemos sem roupa para vestir. A roupa que nós vestimos ao nascer foi preparada pela nossa mãe, pelos avós, pelas tias, mas quando formos embora daqui, não vamos escolher nem a roupa que vamos vestir, porque será escolhida por terceiro. Nós não temos nada nessa terra. O que nós temos nessa terra é o ar que respiramos de graça, um oxigênio que Deus nos dá
pela tua infinita misericórdia, nós deitamos e levantamos, porque a misericórdia de Deus é razão de nós não sermos consumidos. E nós temos que viver totalmente na dependência de Deus. Nós lutamos nessa vida para ter, às vezes, o de melhor em nossa casa, um móvel melhor, uma casa melhor. Nós lutamos para ter muitas coisas, sendo que se o Senhor fizer chamada do meu nome hoje, eu não levo nada, fica tudo para quem não trabalhou para conquistar. E mesmo assim, é uma luta constante na vida por familiares que preocupa que você vai perder o que você tem para pastores, para e etc. É uma preocupação com bens materiais que não é deles, e muitos chegam a tirar a vida dos seus pais por conta de pouca coisa. Nós estamos vivendo isso, basta você ligar a televisão, os grandes jornais, é tanta maldade de filhos contra pais, e também de pais contra filhos. O amor do ser humano tem se esfriado de tal maneira que só a misericórdia de Deus para prevalecer sobre a vida de cada um de nós. Porque Jesus está voltando, meus amigos e amigas. O povo não está atentando para a volta de Jesus. A qualquer momento, o Senhor Jesus vai fazer chamada de um povo que estiver vivo e vai arrebatá-lo da face da terra. Na face da terra, meus amigos e minhas amigas, não tem mais espaço para aqueles que seguem a Jesus fielmente, para aqueles que servem a Jesus com sinceridade. Não está tendo mais espaço nessa terra para os servos de Deus. É tanta perseguição, é tanta falsidade contra o servo de Deus, é tanta mentira que se fala, é tantos youtubers levantando falso de pastores e etc. E é tanta coisa que se levanta contra os filhos de Deus, aqueles que servem ao Senhor Jesus. E nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Nós não podemos amar nossos filhos mais do que Jesus Cristo, e nem amar também mais os nossos netos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como seria eu amar o próximo como a mim mesmo? Eu não desejo mal para mim, então eu não posso desejar mal para o meu próximo. Eu não quero ser perseguida por ninguém. Não devo perseguir o meu próximo. Então, hoje é tanta coisa que atravessa no caminho de um cristão, que só pela misericórdia de Deus que os cristãos são sobreviventes desde que Jesus veio. E desde que Jesus veio, meus amigos e amigas, os cristãos são perseguidos. Começou a perseguição desde o início dos tempos com aqueles que eram fiel a Deus. Nós vemos a palavra de Deus cumprindo lá no início da criação do homem, quando Caim cancelou o CPF de Abel, porque Abel ofereceu um sacrifício, uma oferta ao Senhor com mais qualidade do que a dele. Ele teve inveja da oferta que Abel ofereceu a Deus e cancelou o CPF do seu irmão. Isso não começou agora, não.
Só que tem multiplicado ao longo dos anos. Ao longo dos anos tem multiplicado em muito a perseguição dos próprios familiares com aqueles que servem a Deus. Nós vemos também José ainda criança, e ele tinha visões, ele já era um servo de Deus, ele foi perseguido pelos seus irmãos, tentaram cancelar o CPF de José, venderam como escravo, o qual ele foi parar na casa de Faraó como escravo. Mas nós vemos que sempre Deus esteve e está com aquele que tem uma fé firme e que vai até o fim sem negar o nome do Senhor Deus. Nós vemos que tudo o que acontece, até com os passarinhos, é permissão de Deus ou é a vontade de Deus que aquilo aconteça, porque se acontece, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito até num fio de cabelo que cai da minha cabeça. Deus tem um propósito até nas percas que a gente tem na vida. Se eu perdo aqui hoje, é porque Deus tem muito mais para me dar no amanhã. Nós nunca perdemos com Deus. Com Deus, nós só temos a ganhar. Nós ganhamos a vida eterna, direito de morar com Ele eternamente. E Ele está sempre conosco, porque diz o Salmo 91, 1000 caem de um lado, 10.000 de outro, mas tu não serás atingido. Então, minha amiga, meu amigo, não devemos olhar para o que o ímpio pensa ou o que deseja contra nós. Devemos olhar firme para Jesus e com Jesus caminharmos até o fim. Porque num abrir e fechar de olhos, podemos não estar mais aqui na face da terra, porque o nosso Jesus não tardará. Aí você vai falar com a pessoa sobre Jesus está voltando, que os sinais têm se cumprido. Nós vimos recentemente o que aconteceu com aquele povo ali na Venezuela, com aquele terremoto que aconteceu, que milhares de pessoas perderam suas vidas, outras ficaram desabrigadas. Mas tudo está na palavra de Deus, que no finais dos tempos as coisas aconteceriam. E toda a vida aconteceu terremoto, toda a vida aconteceu maremoto, mas não na intensidade que nós vemos acontecer nos dias de hoje. Toda a vida o povo de Deus foi perseguido. Toda a vida não teve um servo de Deus que não foi perseguido. Quanto você, meu amigo, minha amiga, se você é um cristão e a sua vida está a 1000 maravilhas, você não tem prova nenhuma, você está 100% feliz, se cuida. Porque para um cristão estar 100% bem, sem nenhuma prova, ele não está bem com Deus. Sabe por que eu te digo isso? Porque quando você está bem com Deus, qual é o alvo do inimigo? Arrastar o seu tapete. Mas se você está de acordo com a vontade dele, ele vai cooperar para que você seja feliz com a felicidade que ele tem para dar só nesse mundo. Porque no outro ele não tem nada a oferecer. E o nosso Jesus tem para nos oferecer nesta vida e na vida por vir, que é a vida eterna em sua companhia. Meus amigos, minhas amigas, gostaria de falar mais, o tempo foi embora, mas
Eu quero contar com as orações de vocês para aquele povo sofrido ali na Venezuela, para Deus ter misericórdia daquele povo, enviar providências, enviar meio de sobrevivência para aquelas pessoas que estão ali desabrigadas. Eu não posso estar ali fazendo nada, você talvez também não pode estar, mas Deus pode levantar quem pode enviar grandes donativos, quem pode ir até lá e dar uma mão amiga àquele povo que tanto está sofrendo. Vamos orar para as nações, porque tudo que a Bíblia promete, nós estamos vendo cumprir, meus amigos e amigas. Então, vamos orar para que não sejamos pegos de surpresa. Assim como as 10 virgens eram todas noivas, esperava seu noivo, sabia que a qualquer momento ele chegaria, mas somente 5 era prudente, tinha azeite na sua lâmpada. O que significa o azeite na lâmpada? A presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas 5 já estava achando que o noivo estava demorando muito e foi deixando o azeite se acabar. Quer dizer, foram saindo da presença do Espírito Santo. E o noivo veio e encontrou somente 5 preparadas. Isso me chama muita atenção, meus amigos e minhas amigas. Isso me leva a crer que quando Jesus fizer chamada do seu povo, 50% da igreja vai ficar dormente nos bancos da igreja. Muitos, quando abrir seus olhos espirituais, serão igual a 5 virgens imprudentes. Vamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar, para que nós sejamos encontrados como aquelas 5 virgens prudentes. Não vamos afastar do Espírito Santo, porque ele não afasta de nós. Vamos estar mais e mais perto de Deus. Vamos esquecer um pouquinho rede social, ou, se possível, de tudo, porque rede social é uma distração que veio para tirar as pessoas da comunhão com Deus. Porque enquanto eu estou de bate-papo com um amigo numa rede social, eu estou deixando de buscar a presença de Deus. Aí você pode me dizer, mas se eu estou aqui conversando com um amigo, falando do amor de Jesus, não tem nada a ver, não? Tem sim, tem muito a ver. Por conta de não tem nada a ver, é que muitos vão ficar para trás. Muitos vão ficar para trás. Eu digo isso para você, meu amigo, minha amiga, com experiência própria. Eu tive uma época da minha vida, uns 15 anos atrás, que eu perdi, é perdido mesmo. Você ficar 2, 3 horas vendo redes sociais, conversando com amigos invisíveis, pessoas que nunca você verá na vida e vice-versa, e dizendo que é amigo, minha amiga, meu amigo verdadeiro é Jesus Cristo. Tempo que eu vou estar jogando conversa fora, vou conversar com Jesus. Como que eu converso com Jesus? Em oração. Vamos orar para aqueles que estão no leito de hospital, vamos orar para nossas autoridades, vamos orar para os nossos amigos, também para os nossos inimigos, vamos orar pelos nossos vizinhos, pela nossa cidade, vamos buscar mais a Deus em oração, em tempo de ficar em rede social jogando conversa fora, porque eu já fui assim, de perder 2, 3 horas por dia jogando conversa fora em rede social, e Jesus me libertou, e pode libertar você também. Ele é poderoso para libertar dos pecados, dos maus costumes, e transformar a nossa vida numa vida santa, reta,
e comunhão plena com Ele. Amém? Vamos orar? Mas Deus eterno Pai, sabemos que não é pelo muito falar que o Senhor nos ouve, mas em poucas palavras eu quero te agradecer. Agradecer por tudo que o Senhor Deus tem feito na minha vida, na vida dos meus inscritos, daqueles que têm visualizado meus vídeos. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida do meu pastor, da família dele, dos irmãos da igreja, que me tratam com tanto carinho. Quero agradecer por cada amigo verdadeiro em Cristo que o Senhor tem me dado presencial. Quero agradecer também pelos amigos invisíveis que me seguem no meu canal. São amigos, porém invisíveis. Que o Senhor abençoe a cada um que tem visualizado meus vídeos, que está inscrito no canal, e retribua em bênção a cada um. Meu Deus, meu Pai, nós te pedimos em favor das nossas crianças, Senhor. Quantas crianças estão já tão pequenas, vivendo desorientada nesse mundo de rede social. Tudo que vê quer que os pais comprem. Os pais não dão conta de comprar o que as crianças veem propaganda. Senhor, liberta as nossas crianças, que elas venham a crescer na graça e no poder do Espírito Santo. Abençoa nossos adolescentes, os nossos jovens. Abençoa, Senhor, as autoridades civis, militares e eclesiásticas. Abençoa, Senhor, a cada um que se encontra num leito do hospital nesse momento. Que o Senhor vá ali dando alívio, Senhor, às dores, dando a cura àquele, Pai, que está ali desenganado dos médicos. Que o Senhor seja o bálsamo na vida de cada um que está no leito de dor nesse momento, que está numa UTI. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa todos os médicos, enfermeiros, todos os profissionais da área da saúde, tanto hospitalar quanto odontológica, aqueles que cuidam da boca dos seus pacientes. Que o Senhor abençoe a mão de cada um deles. Entre eles, eu te apresento cada profissional odontológico que eu trabalhei com eles na vida e que são meus amigos até hoje. Que o Senhor abençoe cada um deles. Não vou dizer nome porque foram vários. Eu venho te pedir também em favor das autoridades civis, militares e eclesiásticas. Te peço também pelos governantes de nossa nação e de cada país, e por aqueles, ó Deus, que estão na iminência de governar. Que haja mais paz, que haja mais compreensão entre as nações. Seja conosco, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoando as nossas vidas, dando-nos força para caminhar até o fim com Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, não esqueça do joinha. Conto com a sua gentileza. Amém? Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, Jesus te ama. Amém?